Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Adriele e o assunto da nossa aula é crase. Crase. A crase é a fusão ou a junção da preposição a exigida pela regência do verbo ou de um nome mais um artigo definido a. Ou também a fusão de uma preposição com pronomes demonstrativos. Aquele ou aqueles, aquela ou aquelas, aquilo, e também pode ter um pronome demonstrativo a. Essa crase, ela é indicada pelo acento grave. Este é o acento grave da crase. Então, a crase, ele é a fusão de um artigo com uma preposição ou de uma preposição e os meus pronomes demonstrativos. Em que situações a crase pode acontecer? Primeiro, em artigo definido feminino, sendo singular ou sendo plural. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, que é a preposição mais o artigo feminino. Refiro-me à prova de ontem. Então, refiro-me à prova de ontem que nós realizamos. A presença de um artigo definido mais a junção, a fusão de uma preposição, ok? Também posso utilizar crase diante de pronomes demonstrativos, como eu mencionei no slide anterior. Assistirei àquela peça. Então, eu assistirei àquela. É a junção da preposição mais o pronome demonstrativo, àquela. Eu também posso utilizar a crase em pronomes demonstrativos a-as. Encaminhei o livro às meninas. Eu também posso pensar, encaminhei o livro para as meninas, né? Aqui, encaminharei o livro às meninas. Eu tenho a minha preposição e eu tenho um pronome demonstrativo que eu vou direcionar, eu vou encaminhar para as meninas. E tem uma regra bem prática em relação ao uso da crase. Para saber se há o encontro de a, que é a preposição, mais o a, que é artigo, na regência, troque a palavra feminina por uma palavra masculina, porque nós sabemos que não utiliza a crase diante de palavras masculinas, ok? Então, aqui eu tenho como exemplo, ela foi à feira ontem. Se eu trocar a palavra feira por uma masculina equivalente e der ao, então vai ter crase nessa palavra feminina. Se ela foi à feira, ela foi ao supermercado ou ao mercado aqui no caso. Se ela foi ao mercado, então eu tenho crase diante da palavra à feira. Por quê? Ela foi para a feira. Eu também posso dizer, ela foi à fazenda. Vamos trocar a palavra fazenda por sítio. Sítio é masculino, mercado é masculino. Se der ao, com certeza vai ter crase nessa palavrinha que eu estou demonstrando. Então, se ela foi à fazenda, ela foi ao sítio. Deu ao. Se deu ao, com certeza a fazenda tem crase. Até porque é uma palavra feminina. Eu também, se antes da palavra masculina aparecer apenas ou os, não use. Por exemplo, os jogadores visitaram a cidade. Ali eu tenho um artigo, não tenho uma junção. Eles visitaram a cidade, ok? Então, vamos trocar cidade por museu. Os jogadores visitaram o museu. Eu não posso falar que eles visitaram ao museu. Visitou o museu. Então, se deu o, não vai usar. Aqui, quando ocorre a crase? Primeiro, em locuções adverbiais femininas. O rapaz saiu à tarde e chegou à noite. Esse à tarde e à noite é uma locução adverbial de tempo. Eu devo utilizar a crase diante de locuções adverbiais, sendo feminina, independente da sua classificação. A à noite e à tarde é uma locução adverbial, aqui no caso de tempo. No meu segundo exemplo, ele
foi à feira e depois à lavanderia. Então, se ele foi para a feira, né, a feira e a lavanderia, eu tenho ali uma locução adverbial de lugar, sendo as duas feminina também. No meu terceiro, o governador viajou às pressas. Às pressas é uma locução adverbial de modo, então é o modo como ele viajou. Sendo nos 3 exemplos, todas locuções adverbiais femininas, tá? Eu também vou utilizar como as locuções adverbiais femininas de instrumento, só que neste caso a frase é facultativa, significa que eu posso ou não utilizar, que vai estar correta da mesma forma. O pai saiu sem fechar a porta à chave. Esse a porta, a é um artigo, ok? Aqui eu vou analisar como ele fechou. Ele pegou o instrumento chave para fechar a porta. Então, neste caso, tanto faz eu utilizar ou não a frase que vai estar correta da mesma forma. Nas locuções prepositivas, formadas por a e a palavra feminina de. Preste atenção. Meu amigo conseguiu ser aprovado à custa de muito esforço. Ele saiu à procura de ajuda. Então, eu tenho aqui uma locução prepositiva, à custa. Eu tenho uma outra locução prepositiva, à procura. E, é claro, vai ter ali a preposição de adiante, ok? Eu também vou utilizar em locuções conjuntivas. Por exemplo, a cidade se acalma à medida que se escurece. E reparem que todas essas palavras que estão acompanhando a frase são femininas. À medida que escurece. A proporção que chovia aumentava nos buracos na rua. Então, eu tenho 2 exemplos de uma oração subordinada, tá? E essa oração subordinada, aqui no caso, eu tenho proporcional. Oração subordinada proporcional. Por quê? A medida e a proporção. A proporção que chovia, a medida que escurece. Eu tenho 2 palavras femininas e são locuções conjuntivas. Eu também, atenção, eu também vou utilizar nas expressões a moda de, a maneira de, se a palavra principal, ela pode ficar até oculta. Então, esse o, a, poderá ficar diante de palavra masculina. Reparem nos exemplos. Usava cabelos a Luís, 15º, no caso, né? A Luís 15. Usava cabelos a Luís. Então, eu estou falando que essa pessoa utilizava o cabelo à moda de Luís. Escrevia a Drummond. Então, cabelo à moda Neymar. Então, eu vou utilizar essa frase diante de 2 palavras masculinas aqui, mas está oculto, que eu estou demonstrando que eles estão utilizando uma moda, a maneira, e moda feminina, e maneira também é feminino, tá? Agora, a frase também é facultativa, ou seja, tanto faz se eu utilizo ou se eu não utilizo, antes de pronomes possessivos, que indica o nome possessivo feminino, o nome já fala, que vai indicar posse. Esse artigo ele vai ser facultativo. Reparem os exemplos. Ele se refere à minha mãe. Neste caso, eu estou utilizando se refere à minha mãe de posse, minha. Então, diante de palavras que indicam posse, diante de um pronome de posse, possessivo, é facultativo. Eu utilizo ou não, vai estar correto da mesma maneira. Antes de nomes de mulheres, também é facultativo. Eu me referi a Maria. Eu me referi a ela, no caso, né? Então, essa a Maria é o nome feminino, tanto faz se eu utilizo ou não. Eu também posso utilizar depois a palavra até. Todos os alunos foram até a escola. Então, a presença do até, tanto faz se eu utilizo ou não, até porque escola é uma palavra feminina. Mas aparece ali a palavrinha até, uma preposição, né? Então, eu posso utilizar ou não, que vai estar correto da mesma maneira. Agora, em que situações que não ocorrem o uso da crase? Primeiro, se ela acontece em palavras
palavras femininas, obviamente que não usa a crase em palavras masculinas, antes de nome masculino, porque eles não vão admitir o artigo a de só palavras femininas, correto? Aqui, ele adora andar a cavalo. Cavalo é uma palavra masculina, então ali eu tenho uma preposição, não vai admitir o artigo a, por isso que não usa crase. Ele prefere andar a pé. Novamente, pé é uma palavra masculina, aqui é uma preposição, não admite um artigo, ok? Antes de verbos, esses verbos geralmente eles não vão aparecer artigo antes dele, tá? Então, ó, assim que saíram, começaram a correr. Então, correr é um verbo. E o detalhe, que geralmente esses verbos eles vão estar no infinitivo, seja na primeira, na segunda ou na terceira conjugação. Então, não utiliza a crase diante de verbo também. Antes de pronomes que não admitem artigo. Pronomes pessoais, porque antes dele não usa um artigo. Ó, todos se dirigiam a ela. Então, no caso, se eu colocar todos se dirigiam a Maria, Maria é um nome feminino. Então, eu posso ou não utilizar a crase. Mas se eu troco a palavra Maria e coloco o pronome pessoal ela, no caso, o pronome pessoal do caso reto, aí eu não vou utilizar a crase, tá? Diante de pronome de tratamento também, eu não uso a crase, tá? Aqui, dirigir-me a vossa excelência para despedir-me. Mesmo que vossa excelência seja uma palavra feminino, não vou utilizar a crase, porque é um pronome de tratamento. Diante de pronome de tratamento dona, de senhora e de senhoria, pelo fato de admitir um artigo, admite também a crase. Então, esse pronome de tratamento dona, senhora e senhorita, neste caso eu devo utilizar a crase porque eles vão admitir ali a presença do artigo. Então, nada disse a senhora, né? Até porque vamos trocar a senhora por senhor. Nada disse ao senhor. Deu ao, né? Então, crase a nessa palavrinha, nesse azinho. Quando o a sem o s aparece antes de uma palavra no plural, ele se dirigia a pessoas. Reparem, o a e depois tem pessoas estranhas. Então, antes de palavras que estejam no plural, não vai usar a crase também, tá? Em expressões com palavras repetitivas, como por exemplo, frente a frente, gota a gota, não vai usar a crase também. Também não vai utilizar antes das palavras casa, terra e distância, quando for determinada, utiliza. Exemplo, voltei à casa de meus pais, voltei para a casa de meus pais. Fique à distância de 10 metros. Fomos à terra de meus avós. Faltou um Szinho ali, mas tudo bem. Avós, ponto. Tanto no primeiro, como no segundo, como no terceiro exemplo. Aqui eu estou indicando terra, eu estou indicando casa e estou indicando distância. Só que eu estou determinando, estou falando que é de meus pais a distância. Que distância? São 10 metros. E que terra? Dos meus avós. Eu estou especificando. Neste caso, eu posso utilizar a crase. Antes de nome de cidade que não admite o artigo feminino, sem especificativos. Por exemplo, eles pretendem ir a Paris. Fui a Curitiba visitar meus avós. Então, esses dois exemplos, ó, Paris e Curitiba, são nome de cidade. Só que estes dois nomes não admitem o artigo feminino a. Não estou especificando. Se eu especifico, aí eu devo utilizar a crase. Mas, como eu estou falando que eles pretendem ir a Paris, que eles foram a Curitiba visitar os avós, eu não especifico. Então, neste caso, não uso a crase. Agora, atenção! Se o nome da cidade apresentar esse especificativo, neste caso, ele vai admitir o artigo. E admitindo o artigo, leva a crase. Eles pretendem ir a fascinante Paris. Eu estou especificando.
voltar da fascinante Paris. Então, se eles vão lá e voltam da, crase a, ok? O uso de crase em horas. Esse é um probleminha bem que muita gente comete, né? Substitua a hora por meio-dia. Se der ao meio-dia, a crase. Se não der, esqueça. Observe os exemplos. A transmissão começa às 6h30. A transmissão começa ao meio-dia. Se der ao meio-dia, vamos colocar crase. Mas se não der ao meio-dia, esqueça, ok? Esse erro, o erro foi identificado pela reportagem após as 19 horas de ontem. Após, no caso, o erro foi identificado pela reportagem após o meio-dia de ontem. Então, foi meio-dia, mas foi o, não foi ao. Então, não vai utilizar a crase, ok? Em 5 casos, porém, não há crase que acompanhe as horas. Quando que não devo utilizar? Quando antes dessas preposições até, após, desde, entre e para. Então, se eu estou indicando horas, mas antes das horas, ter essas preposições, essas 5 preposições que eu mencionei, não usa a hora. Aliás, não usa a crase, tá? Por exemplo, os ingressos serão vendidos até às 18 horas. Apareceu aqui a minha preposição até. Então, eu não vou utilizar a crase, mesmo sendo horas, tá? Os portões serão fechados após as 7h30. Então, apareceu a preposição após. Eu não devo utilizar a crase. O consumo de álcool está liberado desde as 0 hora de sexta-feira. Desde, não usa. Há uma lei que proíbe a prática esportiva na praia entre as 8 e as 16. Apareceu a primeira preposição entre, não vou utilizar. A sessão estava marcada para as 20 horas. Marcada para as 20 horas. Então, se tem a presença dessas 5 preposições, eu não devo utilizar a crase mesmo sendo horas, ok? Bom, eu espero ter ajudado. Há algumas regrinhas práticas que nós aprendemos no início das frases, no início dos estudos direcionados à crase, que nós não nos esquecemos. Primeiro, não usa crase diante de palavra masculina, não usa crase diante de verbo. A crase, se eu vou a um lugar e eu voltei se eu vou a Paris e voltei da Paris, se eu vou à Alemanha e voltei da Alemanha, eu fui à Alemanha, a crase. Mas se eu vou à cidade, eu voltei da cidade, a crase também. Se eu vou a São Paulo e voltei de São Paulo, crase para quê? Se eu vou a e volto da, crase a. Se eu vou a e volto de, crase para quê? Ok? Espero ter ajudado. Até a próxima aula, gente.